verso de número 38, 41 de Gênesis 38. Diz assim, ó: e diz Faraó ao seu servo: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te faça saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, tenho aqui posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante dele: ajoelhai assim. O pôs sobre toda a terra do Egito. E disse-lhe Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Amém, meus irmãos? Aqui nós temos a história de José. Essa história eu particularmente gosto muito dela, porque ela tem muitos reviravoltas. Ela tem muitos altos e baixos. Quando pensa que vai acontecer alguma coisa, quando uma situação pensa que vai se estabilizar, daqui a pouco acontece uma outra situação que leva para um outro caminho. Só que tudo isso aqui fazia parte do plano de Deus, para que José estivesse nesse momento. Porque Deus já sabia, e Ele mesmo já tinha preparado um momento de seca. Porque todas as coisas estão na mão de Deus. Pastor, então quer dizer que você está falando que Deus trouxe a fome? Deus trouxe a fome. Deus, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Porque se não fosse assim, Ele não seria Deus. Um Deus que não faz o que quer não é Deus. Ah, mas Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça e é fogo consumidor. Mas Deus, Ele sabia que naquele tempo tinha uma grande nação, e que através dessa grande nação Ele ia dar livramento para muita gente. E Ele precisava de alguém ali naquele posto que fosse servo teu, que tivesse o temor de um servo e que tivesse o Espírito Santo. E aí Ele olha para a terra, e dentre o povo dele Ele vai escolher um. Ele escolhe o mais novo da casa de Jacó. Ele escolhe José. E quando Deus escolhe, irmão, Ele já começa a falar. Ele já começa a revelar. Não tão nítido e nem tão claro, mas pro lado, puxa pro lado, puxa pro lado. Isso, pronto. Boa noite, rapaz. Aqui, ó, vem aqui. Não tão nítido e não tão claro, mas Ele começa a falar. E Ele fala com José como? Através de sonhos. Ele começa a mostrar para José o que iria acontecer muito tempo depois. Ele mostra para José nos sonhos que ele teria uma posição de destaque diante da família, mas de uma forma que José nunca poderia imaginar o tamanho do projeto. Ele só mostra que ele teria uma posição de destaque, mas ele não revela para José o tamanho do plano dele. José jamais poderia imaginar que um dia ele seria um grande homem de uma grande nação. Meu irmão, você tem que ter a noção que o Egito, naquela época, rapaz, meu irmão, o Egito naquela época
ele era como os Estados Unidos no dia de hoje. Era uma grande nação. E aí Deus, ele precisa o quê? Ele precisa preparar José para poder estar pronto para que no dia que necessitasse dele, ele estivesse na posição. E aí o que ele acontece? Ele começa a provar José já dentro da tua casa. Os da casa dele, os irmãos dele, começam a com intriga com José. Dentro de casa, pessoas que conviviam com ele, pessoas que estavam junto com ele, estavam sendo ali usadas para preparar José. E ele precisava desse preparo, ele não entendia, mas ele precisava desse preparo. Ele precisava passar por uma situação que ele falou assim: meu Deus, mas é meu irmão e ele está querendo o meu mal. Porque a posição que ele ia ocupar, não cabia a ele fraqueza emocional. Uma das coisas que derruba o homem é a fraqueza emocional. Tem pessoas que você fala para elas assim, fala: nossa, irmão, mas você cortou esse cabelo aí na onde? Acabou, filho. Ah, mas que irmão sem graça, está falando do meu cabelo, mas que absurdo. Isso é fraqueza emocional, irmão. É fraqueza emocional. Tem pessoas, se você falar para ela se ela está muito gorda, se ela está muito magra, ela já começa, se sente desconfortável. E José não poderia se sentir assim, porque o cargo que ele ia ocupar era um cargo de visibilidade, e certamente ele seria atacado, certamente as pessoas iam comentar, iam falar, certamente as pessoas iam querer derrubar ele. E Deus, ele tinha 2 períodos para a terra. Qual que era? Um período de muita abundância e um período de muita escassez. Então José, ele precisava aprender a administrar o muito, mas ele também precisava aprender a administrar o pouco. Então o que Deus faz? Ele leva ele para a casa de Potifar. Ah, mas e a casa do pai dele? Não era ele quem administrava era o pai dele. Deus leva ele para a casa de Potifar. Só que o caminho para Deus levar ele até a casa de Potifar foi um caminho difícil. Foi um caminho doloroso, literalmente doloroso, viu? Apanhou, teve suas vestes rasgadas, isso quer dizer exposição, foi exposto, foi jogado dentro de uma cisterna, isso lembra abandono. Depois ele foi vendido, isso vai falar de desvalorização. Tem gente que está assim, que está sendo exposto. Os seus costumes, os seus erros, as suas manias, é exposto. Fala: mas você não é crente? Não, mas você não vai para a igreja? Tem pessoas que estão sendo abandonadas, estão sendo largadas. Todo mundo chama, o povo todo, chama a igreja toda para ir para um lugar, só não chama ela. A família convida todo mundo, só não convida ela. Vai almoçar no serviço, todo mundo vai almoçar, só não chama ele. Tem pessoas que não estão sendo valorizadas. Faz, e ninguém dá valor. Normalmente quem fala isso é mãe, né? No dia que eu sumir daqui, vocês vão me dar valor. Minha mãe já fez isso aí, ó. Já, ela falou e fez. Depois eu conto. É mentira? É mentira? Me desminta que tu sumiu.
Olha lá, não está vendo? Desmente, né? O silêncio você já sabe, né? E aí ele leva ele para casa de Potifar. O Potifar aqui, meu irmão, é para ele aprender a administrar o muito. Porque Potifar era um homem que tinha. E Potifar vendo eles, com uma grande habilidade de administração, entrega toda a casa na mão dele. E aí ele vai administrar, Ana, tudo. E administra muito bem. Só que Deus falou assim: agora você precisa administrar o pouco. Deus empobrece Potifar? Não. Deus prende José. O trabalhar de Deus, irmão, é uma coisa inesperada e é uma coisa que não tem como você imaginar. Não tem como imaginar. Só que pode ter uma certeza, não existe forma melhor dele fazer o que ele pretende fazer ou está fazendo na sua vida do que a forma que ele está fazendo ou vai fazer. Ele prende José. E ali ele entrega a cadeia na mão de José. Lá na casa de Potifar tinha 10 pão para cada pessoa. Lá tinha 1 pão para 10 pessoas. Na casa de Potifar tinha café da manhã, almoço e jantar. Lá só tinha café da manhã e às vezes o jantar. E ele tinha que administrar aquilo dali. Na casa de Potifar tinha pessoas de bem, homens e mulheres de bem. Ali só tinha malfeitores, só tinha pessoas assassinas, só tinha pessoas cruéis. Então ele precisou saber aprender a lidar com pessoas boas, mas também com pessoas más. E no meio de tudo isso, irmão, não tem como você pensar assim: Deus me esqueceu. O diabo vem, meu irmão. Ele vem falar no teu ouvido que o diabo ele é sujo. E ele vem falar para você: Deus te esqueceu. E para confirmar mais isso, ele interpreta 2 sonhos lá dentro da cadeia, lembra? O do padeiro e do copeiro. Cumpriu-se os 2. Quando o copeiro está retornando para o seu serviço, o que ele fala? Lembra-se de mim. O que o texto fala? E esquecendo dele o copeiro. Aí não tem como, irmão. Entenda, o que eu quero falar aqui para você, que é normal no meio da luta você achar que Deus te esqueceu. É normal, porque estar na bonança te faz sonhar com dias melhores, né? Te faz projetar. Mas quando você está na dureza, meu irmão, a única coisa que você pensa é sair daquilo dali. E quanto mais demora, quanto mais se estende, mais você vai desfalecendo da fé, mais você vai enxergando cada vez mais longe o seu sonho, o seu projeto, os teus planos. A idade vai avançando. Você olha assim, você fala: não dá mais. Isso pesa no coração. Só que entenda uma coisa: se Deus tirasse José da casa de Potifar, ele nunca ia interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. Se Deus não levasse José para a cadeia, ele nunca ia interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. E ali foi aonde que ele interpretou o sonho. Presta atenção, no momento mais difícil da história dele, no momento mais complicado da história dele, era na onde que Deus estava preparando
o principal momento para tirar ele daquela situação e colocar ele na onde que Deus queria que ele estivesse. Entenda uma coisa, meu irmão: situações difíceis não é para te destruir, não é para te matar, mas é no meio dessa situação, é no meio desse furacão, é no meio dessa escassez que Deus está preparando o momento de te honrar. A honra estava sendo preparada ali. A honra estava sendo preparada no momento de maior adversidade. Uma pessoa foi levada até ele. José não teve que sair do cárcere, irmão. José, tu entrou? Meu, não estava aí. José não teve que sair do cárcere. Entenda uma coisa: quando você está no centro da vontade de Deus, você não precisa ir nem para a direita e nem para a esquerda. O que Ele quer que chegue até você, vai chegar até você. Se é uma porta de emprego, ela chega. Teve uma época que eu estava desempregado, mandei uns currículos, e nada de chamar. Daqui a pouco um motoboy lá na porta da minha casa. Opa, meu amigo, o Peter, você não quer trabalhar não, meu? Estamos te ligando, estamos te mandando mensagem. A empresa me mandou aqui para te chamar. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? A Bíblia diz que a bênção correrá atrás de você. José, ele estava no meio do cárcere, ele estava num momento de dificuldade, mas a bênção veio até ele. Ele saiu dali? Não saiu dali. Ele não sabia, mas aquele sonho que ele interpretou foi a passagem dele. Aí sabe o que eu aprendo aqui? Servir no momento de dificuldade é a melhor coisa que você pode fazer. Porque tem gente que só canta como Miriam depois que passou do Mar Vermelho. Miriam só pegou o pandeiro para tocar depois que chegou lá do outro lado do Mar Vermelho. Mas quem é crente de verdade, quem tem fé em Deus, canta com o Mar Vermelho aberto, com o Mar Vermelho fechado. Ó, José falou: pode me conta o sonho. E Deus deu a interpretação e ele toma. Eita, homem de Deus é assim: quando fala, cumpre. Quando fala, cumpre. E ali Deus cumpriu na vida dele. E aí passou o tempo. Deus tirou José do cárcere? Não. Por quê? Porque ele precisava estar lá, no mesmo lugar que o copeiro encontrou ele. Porque se Deus soltar ele antes do sonho lá, ele tinha picado a mula, meu irmão. Por isso que Deus está te apertando até agora. Por isso que você está sendo apertado até agora. Porque se Deus liberar a bênção agora, e aí o principal você vai perder. E aí o principal você não vai estar pronto. E aí você vai sair da presença. Então é por isso que ele deixa você ali. Ele sabe que é difícil. Ele sabe que é aperto. Ele sabe que é complicado. Mas ele sabe que ali você está guardado por momento da bênção. Ele sabe que ali é o lugar onde que ele não vai precisar sair te procurando. Aguenta firme. Aguenta firme. Porque Deus não te esqueceu. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para falar aqui. Fala para a minha igreja que eu não esqueci eles. Fala para a minha igreja que esse momento de dificuldade não é porque eu esqueci. É porque é aí que ele tem que aguardar para a bênção chegar. É aí que ele tem que aguardar para aquilo que eu quero usar ele. Entenda uma coisa, você está vivendo o plano de Deus, não é o seu. Você está vivendo o sonho de Deus, não é o seu. Quando você nasceu, quando você foi gerado, o Senhor já tinha um plano. Falou: olha, lá em 2025 eu vou fazer algo.
E eu quero usar a vida da Carla para fazer isso. Então, para ela estar no lugar aonde que eu vou fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui com ela, eu preciso colocar ela lá. Porque eu sei que aquilo que eu tenho para ela vai ser uma bênção. É difícil, irmão? É dolorido? É dolorido, Eu estava orando a Deus que eu quero fazer um podcast, que eu quero pegar os irmãos, para os irmãos começar a contar testemunho. Mais detalhado, na igreja não dá para contar muito detalhado. As lutas estão te preparando, estão te moldando. Quando alguém vem te afrontar, é Deus te preparando. Para quê? Por aquilo que você vai, por o lugar que você vai ocupar, para quem você vai ser. Nós precisamos ser moldados, irmão. Nós precisamos ser transformados. Você acha que é à toa que você congrega aqui? Não é. Não foi você que escolheu, foi Deus que preparou. Outro dia eu e o Michel, nós estávamos conversando. Nós congregávamos uma igreja, irmão, que lá não é porta larga, lá não tem porta. No dia que o Michel batizou, meu Deus do céu, a gente estava lembrando, irmão, no dia que ele batizou, nós teve uma festa na casa de um dos líderes da igreja. Nós saímos de lá bebo. Foi? Bebeu cerveja, bebeu uísque, bebeu tudo. Estava tendo uma festa lá dos filhos. Só que era uma igreja que a gente tinha muita oportunidade. E a gente era cavalo brabo, irmão, que veio do mundo. Entendeu? Não baixa a cabeça para ninguém, não leva desaforo de ninguém. E olha onde que Deus enxerta a gente. E ali a gente foi aprendendo da obra, 90% que a gente sabe de igreja aprendeu lá. Sobre dirigir culto, sobre pregação, sobre tudo de obra lá. Só que chega um momento que Deus fala assim: epa, e aí? É isso mesmo? Você vai continuar assim? É desse jeito que você vai continuar? E você fala: não, peraí, eu preciso me consertar aqui, porque esse negócio aqui não está muito certo, não. Então entenda que, por exemplo, se eu naquela época, Deus me coloca numa igreja como essa aqui, onde que o pastor toda hora está batendo em cima do pecado, que pega o membro, que vai na casa do membro, que pega o obreiro, chama a atenção do obreiro, chama a atenção até da minha mãe. É minha mãe, mas eu falo para ela, lá na tua casa eu sou teu filho, aqui eu sou pastor, viu? Aqui eu sou pastor. Se é numa igreja como essa, eu não ficava, irmão. Cavalo bravo, querido. Chucro. E ali Deus foi moldando, foi ensinando, falando: não é assim, é assado, é assim. E dava uns cascudos e a gente caía, levantava. Você está entendendo? Nada é por acaso, irmão. Se você está aqui hoje, é porque Deus está te ensinando algo aqui nesse ministério. Para algo lá na frente. Você tem o pastor que você precisa ter. Eu tinha e tenho hoje o pastor que eu precisava ter. Quando eu aprendi muito com o meu pastor, que é o pastor Cláudio. Eu sempre fiz muito na obra, nunca fiz nada na obra sem que tivesse a permissão do pastor, mas sempre dei minha opinião. Falou: não concordo com isso aí não, você quer que eu faça, mas eu não concordo. E o pastor Cláudio, ele não gosta que dá palpite. Não gosta. E aí Deus falou comigo: você precisa aprender a servir sem questionar, sem falar nada, sem dar sua opinião. Pense numa coisa difícil, irmão. Porque você sabe, você olha, você entende, e você fala: não vai dar certo, mas você tem que ficar quieto.
Deus me deu o quê? O pastor que eu precisava ter. Para mim aprender a fazer sem questionar. E hoje em dia, pastor, faz tal coisa para mim? Faço. Estou vendo que não vai dar certo, faço. Dou minha opinião? Não. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Pode ir para tal lugar para mim? Vou. Aí não sei o que, faço. Não falo não para nada. Nada. Absolutamente nada. Vem para cá na quarta-feira, vou. Vai buscar o pregador, vou. Vai levar o pregador, vou. O pregador faltou, você prega, prego. É o pastor que eu precisava, irmão, para me aprender a servir de verdade. Servir sem questionar. Estar pronto para servir, independente da minha opinião, se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero, se eu não quero, se eu concordo, se eu não concordo. Entendeu? E Deus precisava ensinar José a fazer com pouco e com muito. E qual que era a escola que ele ia dar para José? Potifar e o cárcere. Você está no emprego que você precisa estar, para você aprender alguma coisa ali, ou para alguém aprender com você ali. Para quê? Para que possa chegar aquele momento, o momento da honra, que foi que nós chegamos aqui. E por que muitas vezes não chega? Porque a gente não aceita. Igual a irmã Fernanda aqui, eu sou uma ovelha rebelde, mas é cada uma. Nossa, eu sou Deus, o raio já vem lá de cima. Pau! Ia ser uma ovelha rebelde defumada. Pois é. Fala a verdade, nós não somos assim, irmão. Quantas vezes Deus fala pra gente assim, é assim, assim, assado. A gente vai lá e faz tudo ao contrário. Não, é porque eu sou assim. Deus falou, você é assim, por enquanto você é assim. Porque eu vou te moer todinho. Eu vou te quebrar todinho, José. Eu vou te quebrar todinho, José. E você vai aprender a ser do jeito que eu quero. Ah, mas é desse jeito que eu sou. Deus falou, então vamos ver, José. José gostava muito de falar da vida dos irmãos. José era fofoqueiro. José era fofoqueiro, irmão. Deus falou, eu vou te pôr no meio dos vagabundos, que eu quero ver você abrir a boca lá. Aqui, tem fofoqueiro na cadeia? Se tiver, o pau quebra, meu irmão, na hora. É leve e traz. Deus falou, José, você fala muito, José. Eu vou te ensinar a ficar com a boca fechada, porque você vai ter muito poder, e esse poder, você não vai poder estar falando para todo mundo que você vai passar ali. Você fala demais, você conta demais, José. Aí Deus coloca ele no meio dos loucos. José chegou lá, tinha já uma fiã na barra da cela, que arrancou. De onde você veio? Não, eu vim lá da casa de Potifar. Potifar me acusou de sair com a mulher dele. Então você é talarico, então. Então você é talarico. José já logo percebe que não está em qualquer lugar, que ele precisa o quê? Ficar de boca. Deus sabe preparar o lugar para te tratar, meu filho. Deus sabe preparar o lugar para te moldar. Deus sabe, irmão. As pessoas acham que José chegou lá irmão, ele chegou lá com fama de talarico. Ele chegou lá com fama de pegar a mulher do outro. Naquela época lá, sabe como que era? Quando o cara gostava da sua mulher, ele te matava, mas não saía com a tua mulher para não te pôr chifre. Com medo da mão de Deus, era melhor te matar do que sair com a mulher casada. Aí José chega lá com a fama que saiu com mulher casada. Você acha que todo mundo olhou? José,
Não. Deus falou, você vai aprender a ficar quieto, José. Você vai aprender a ver as coisas, José, e não falar nada. Você vai aprender a ouvir as coisas, José, dos outros. O texto vai falar assim, ó, e José ouvia a má fama dos seus irmãos e ia contar para o teu pai. Tu vai aprender, José, a guardar aquilo que te conta. Aí José, ó, quietinho na cela, quietinho, só fazendo só a dele. Faz a tua, irmão. Não fica preocupando com o dos outros, não. Faz o teu. Não se preocupa se o irmão está dando glória, se o irmão está dando aleluia, não. Não se preocupa se o irmão está caído, se o irmão está na vala, se o irmão está bebendo cachaça, se o irmão está se drogando, está se prostituindo. Não se preocupa com isso, não. Fica quietinho na tua. Faz o teu. José, quando podia ajudar, ó, ele ia lá e ajudava. Foi isso que fez com que o carcereiro visse que José tinha condição de assumir o cárcere. Mas acha que foi da noite para o dia? Não foi, não. Chega todo arrebentado, com a cara sangrando, que ele tomou uma pisa. Fala aqui, ó, pegou a mulher do chefe lá, do Potifar. Eita, esse daí nós vamos arrancar a cabeça. Imagina, as noites. José teve que aprender a fazer o quê? A falar com o pai, mas não com o pai da terra, com o pai lá do céu. Com o pai lá do céu. Momento de dificuldade vai te ensinar a falar com Deus, irmão. Vai te ensinar a falar com Deus, vai te ensinar a orar. Você vai parar de olhar para os lados. Você vai perceber que se não for você tomando as atitudes para a tua vida andar, ninguém vai fazer nada por você. José percebeu que não tinha mais o pai para defender ele dos irmãos. José percebeu que não adiantava ele contar nada para ninguém, porque não tinha ninguém para ouvir. José percebeu que se ele não mudasse as suas atitudes, talvez ele não sairia daquela situação. Aí depois de muito tempo, ele estava pronto. Quando ele estava pronto, o que o Senhor fez? Honrou ele. Deus tem honra para pessoas aqui, meu irmão. Deus estava falando comigo, fala para o meu povo que eu não esqueci eles não, e que eu tenho honra para a vida deles. Mas eu estou moldando o caráter, eu estou moldando a personalidade, eu estou moldando ele para ele deixar de ser rebelde, para ele parar de ficar se preocupando com coisas que não tem nada a ver com a vida dele. Vamos se colocar de pé, se coloca de pé.